Será que o Brasil produz comida suficiente para todo mundo? Será que a gente não está exportando a nossa comida? O que a gente está fazendo com os nossos alimentos? A gente tem condições, a gente produz alimento suficiente para alimentar a população brasileira. É claro que no percurso entre a produção e até chegar na mesa, tem toda uma série de perdas que deve ser considerada, mas por que será que não está chegando na mesa? Por que está tendo um impacto? Meu irmão foi num restaurante, né? E aí chegando no restaurante lá, o restaurante tava tudo em inglês, tava todo mundo com camisa em inglês, os rangos tudo caro, entende? Umas comidas que ele não conhecia, ou seja, isso tudo afasta. Da onde eu venho, a gente não tá acostumado com isso. Depois que eu me tornei vegano e a gente começou a conversar sobre isso, a gente ia em feira vegana, por exemplo, e, aquilo lá era, muito fora da nossa realidade. A gente se sentia muito deslocado lá, entende? E a gente fala isso de verdade, de coração, do que a gente conhece aqui. Então a gente, no meio de tudo isso, começamos a pensar. Aí a gente criou o perfil como se fosse, a gente precisa expor isso pra galera, entendeu? Nem todo mundo tem acesso a tudo da mesma forma. Então, o estudo que eu fiz aqui em São Paulo, a gente mostrou que as áreas mais pobres de São Paulo têm menor acesso a alimentos que naquele momento a gente considerou saudáveis. A gente trabalhou com frutas e hortaliças, bolachas, salgadinhos, refrigerantes. Não necessariamente isso é definição de saudável e não saudável, né? Tem arroz, feijão, carne, macarrão também é saudável, né? A nossa dieta brasileira. Quando a gente comparou a disponibilidade de frutas e hortaliças e esses ultraprocessados, a gente encontrou menos saudáveis nas regiões mais pobres e o preço relativo delas era maior. O preço de uma maçã, por exemplo, não variou na cidade, mas o preço de uma bolacha era muito mais barato nas regiões mais pobres. Esse é um ponto muito importante que a gente precisa pensar, ok? Nem todo mundo tem acesso a tudo. Por outro lado, falar que até as regiões mais carentes não têm acesso a nada também não é verdade. Estudos novos já têm mostrado que aquele conceito de deserto alimentar talvez não seja muito real. Que existe comida. Tem comida? Tem mercadinhos de bairro, tem bares, tem lanchonetes locais. O que acontece é que talvez esses locais não vendam alimentos que a gente considera mais saudável, comida de verdade. Então, minimamente processados, ingredientes in natura, vegetalistas, arroz, feijão, macarrão. Essa questão do acesso, né, do deserto alimentar que a gente tanto fala, ele é extremamente importante. Por exemplo, aqui na onde eu moro, nesse bairro, eu tenho que me deslocar um pouco, mas é bem pouco aqui, entendeu? Tem lugares, por exemplo, que a pessoa precisa pegar ônibus para ir na feira, para ir no supermercado. Então complica bastante, entendeu? E aí o industrializado tem na porta da casa dela. Salgadinho, tem um açougue, às vezes tem do lado da casa, coisas que são muito mais acessíveis. Então isso é um ponto. O que mais pega mesmo, o que mais a gente conversa, é a questão da educação, da conscientização, que a população, de modo geral, não tem motivação nenhuma para consumir esses produtos. Essas pessoas mais pobres, elas não têm esse conhecimento, elas pensam em adquirir os alimentos que vão satisfazer as necessidades delas. Uma alface não vai encher minha barriga, sabe? Mas um outro alimento que tenha mais gordura, mais sal, vai fazer com que eu me sinta mais saciado mais facilmente. E aí as pessoas associam muito a desnutrição só àquela criança ou aquela pessoa magra esquelética. E não, a desnutrição também está nas pessoas obesas, nas pessoas doentes, porque tudo isso afeta o nosso corpo. Quando eu estava voltando do trampo, eu estava pensando sobre isso. Sobre a questão de como as pessoas, elas apenas colocam a comida no prato, comem, levantam e, sabe, não tem essa ligação da importância que é colocar uma comida no prato, que tenha nutrientes, que vai nutrir nosso corpo, que vai prevenir doenças, pra gente não ficar dependente de remédio. Então eu acho que comer é um ato revolucionário, sabe? Na verdade, ao longo dos últimos séculos, diversas populações mudaram, e uma das coisas que aconteceram nos últimos 30, 40 anos, em especial aqui nos países de renda média e baixa, foi aumento de alimentos com altos teores de açúcar, gordura e sódio, né?
E dentro desses alimentos, especialmente os alimentos ultraprocessados. O que são ultraprocessados, né? Vamos dar exemplo. Refrigerante, bebidas açucaradas em geral, suco de pozinho, salgadinhos, bolacha, macarrão instantâneo, lasanha congelada. Então, vários estudos têm mostrado que o consumo desses alimentos está associado com alguns desfechos ruins de saúde, né? Então, obesidade é um deles. Alguns tipos de câncer, já foi mostrado, hipertensão. Já 20% da população brasileira é obesa, mais de 60% tem excesso de peso, né? O índice acima de 25. Em termos de diabetes, aumentou muito ao longo do tempo. 6 a 8% da população brasileira já tem diabetes, diagnosticada, né? Se a gente for pensar aqueles que nem sabem que tem, infelizmente uma boa parte, existe provavelmente 50% de não diagnóstico. Esse número pode aumentar para 12, 14% da população brasileira com diabetes. Essas doenças custam muito caro para a população. Custa caro para o SUS, custa caro para a gente tem que comprar medicamento. Esses custos aí, somados, custam muito caros para a nossa sociedade. População, a gente fica dependente dos governantes, saca? Aí a pessoa que tem mais informação e mais grana vai consumir orgânico. Eu consigo comer de vez em quando alguma coisa orgânica, porque onde eu trabalho vai pessoas lá que vão em feira orgânica e aí eu peço para essa pessoa comprar, aí ela pega para mim, leva no meu trabalho e eu tenho que pegar ônibus com essa, por exemplo, com uma folha orgânica, uma rúcula, uma couve. Aí eu fico pensando, pô, velho, eu tenho que comer isso, entende? É a minha alimentação. Tá cheio de agrotóxicos, então eu me sinto meio que impotente, eu não tenho muito o que fazer, entendeu? E eu não tenho muita solução, porque não dá para comprar também, não dá para pagar R$15 no quilo da maçã. Eu procuro sempre menor preço e variedade. Infelizmente, os mercados aqui não têm variedade. Esse é um problema, entendeu? Cara, é a mesma coisa sempre. Então, é um sentimento de indignação total com isso, cara. Com esse descaso, principalmente desse governo atual que a gente tem. Eu acho que é muito na mudança de hábito. Você pensar, não, eu estou reduzindo a quantidade que eu vou comer de um alimento mais barato para poder consumir um pouquinho mais do alimento mais saudável. Tem também as possibilidades de você fazer essas substituições e cada vez mais preparar esses alimentos mais dentro da casa, sabe? Que torna também a refeição muito mais barata do que se consumir fora de casa. E aí, fora de casa, você tende a comer mais produtos processados. Posso dar o exemplo de quando eu me tornei vegetariano. No primeiro dia eu não sabia o que fazer, então eu estava meio perdido. Eu falei, caramba, o que eu vou comer, né? Nunca nem pensei nisso, é a primeira vez. Eu peguei a bicicleta, saí lá pra ir no mercadinho. Aí eu pensei, couve refogada eu sei fazer. Uma coisa que eu gosto muito, mas eu vou fazer. Tinha arroz e feijão na geladeira já. Aí eu comprei inhame, né? Fritei inhame. Fiz a couve refogada. Fiz uma salada de alface, tomate, temperei com limão e um suco de laranja. Entende? Então foi o primeiro rango que eu comi depois de passar a vida inteira comendo só arroz, feijão e um pedaço de bicho morto ou ovos de galinha. Outra área que a gente faz pouco ainda, mas precisa fazer mais, é regular o espaço da escola. A gente tem um Programa Nacional de Alimentação Escolar que é exemplo mundial, acessa mais de 50 milhões de crianças e adolescentes e que restringe a compra de alguns alimentos ultraprocessados. Então, algumas cidades brasileiras já implementaram medidas que restringem a venda desses alimentos nas escolas. Além de restringir a venda, a gente tem que restringir também a publicidade. A outra questão que o governo precisa fazer meio urgentemente também é a taxação dos alimentos ultraprocessados. Então, também tem projeto de lei para aumentar o preço de bebida açucarada, só que não está andando, né? E em questão ao acesso, São Paulo, por exemplo, tem uma lei da década de 70 que diz que todo distrito tem que ter pelo menos uma feira. Mas o que eu encontrei? Que nos distritos de mais renda tem mais feiras. Aí essas medidas têm que ser locais de aumentar essas feiras, esse acesso para a população inteira. Meu primeiro desejo é que não haja mais fome, principalmente no Brasil, mas se der para ampliar para o mundo, é esse o meu primeiro desejo. Eu quero que todo mundo tenha as suas necessidades nutricionais satisfeitas. Meu segundo desejo é que essas necessidades sejam satisfeitas de forma saudável, do ponto de vista da nutrição. Então, comendo cada vez mais alimentos diversos, estando mais aberto a tudo. O meu terceiro desejo é que a gente possa pensar na alimentação
não só no impacto nutricional dela, mas também no impacto que tem no meio ambiente. E cada vez mais reduzir o consumo de alimentos que tenham grandes impactos. Geralmente esses alimentos são associados às carnes, mas eu acho que ainda existem vários estudos para se explorar o impacto dos mais diversos alimentos no meio ambiente. E eu vejo as coisas cada vez mais caminhando para um caminho saudável e sustentável.